E aí, moçada, tudo beleza? Bom, a gente vai iniciar aqui então um novo capítulo, provavelmente o capítulo mais importante de geometria, no qual a gente vai trabalhar 90% do tempo com o Teorema de Pitágoras, que você já deve ter ouvido falar, mesmo que não saiba do que se trata, mas já ouviu falar de Teorema de Pitágoras, de cateto, de hipotenusa, é isso que a gente vai ver agora, tá? Bom, o nome do capítulo, Relações Métricas no Triângulo Retângulo, é a parte que tem no livro. Depois eu vou passar um pouquinho o que a gente faz quando não for um triângulo retângulo, tá? Aí não tem no livro, mas isso quando a gente encerrar isso aqui tudo, tá legal? Bom, todo triângulo retângulo tem alguns elementos constantes, tá? Para ser triângulo retângulo tem que haver esses elementos. Um deles, como o nome diz, é o ângulo reto, tá? Os lados que formam um ângulo reto, isso não importa a posição, pode estar assim, do jeito que você quiser, ó, pode virar à vontade a figura, isso não faz diferença. Os lados que formam um ângulo reto são chamados de catetos. A palavra cateto significa que cai perpendicular, tá? E perpendicular significa que forma 90 graus, ok? Então quando eu falo que dois segmentos de reta são perpendiculares, eles têm um ponto em comum e formam 90 graus, eles se cruzam formando 90 graus. Aqui é o que acontece, ó. Os dois lados se tocam, se encostam ali no vértice A, formando 90 graus, tá? Já a palavra hipotenusa, ela quer dizer, ela vem, detalhe, as duas palavras obviamente de origem grega, tá? É comum em geometria, a gente usa muito palavra de origem grega o tempo todo. Ela quer dizer assim, que está estendido, que está esticado. É como se eu tivesse duas hastes aqui formando 90 graus, quando eu estico aqui, ó, dá a ideia que está esticado sob, que está esticado abaixo. Inclusive esse prefixo hipo dá a ideia de abaixo mesmo. Por exemplo, hipotermia, alguém que está com temperatura abaixo do ideal, tá? É mais ou menos a mesma ideia aqui. Então, catetos que formam 90 graus, ou seja, que caem perpendicular, que estão perpendiculares, que são perpendiculares, e hipotenusa, esticado abaixo, esticado sob o ângulo de 90 graus. Pra gente, isso aqui é só a origem das palavras, curiosidade. Pra gente, o que interessa é o seguinte: os catetos são os lados que formam um ângulo reto. Isso tem que ficar 100% claro, 110% claro, tá? Se você não prestar atenção nesse detalhe que parece bobo agora no começo, você vai se enrolar daqui para frente, tá bom? Então tem que ficar claro: catetos formam um ângulo reto, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E por tabela, é o maior lado do triângulo retângulo, sempre. O maior lado de um triângulo retângulo sempre é a hipotenusa, ok? Muito bem. Isso colocado, a gente vai ver aqui, a gente já fez até um problema na aula anterior, que foi um pouco trabalhoso. A gente vai usar a ideia que eu mostrei lá aqui de novo, e depois a gente vai aprender algumas formulinhas, eu já tinha falado sobre elas, que irão agilizar os nossos cálculos aqui, ok? Muito bem. Então imagina que eu tenho o triângulo retângulo ali da página anterior. Quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, o que é a altura relativa à hipotenusa? Quando a hipotenusa está aqui como se fosse a nossa base, o nosso chão, e eu medir um ponto dela até o vértice lá, até o ponto mais alto do meu triângulo retângulo, lá onde está o ângulo reto, isso chama-se altura relativa à hipotenusa. Por que relativa à hipotenusa? Porque eu posso virar. Se eu virar o meu triângulo retângulo dessa maneira, a altura vai estar aqui agora, tá? Se eu virá-lo assim, aqui agora depende do ponto de vista, tá? Então, relativa à hipotenusa quer dizer que a hipotenusa é a nossa base. Quando eu traço essa altura, o segmento AH aqui, tá? Eu divido a hipotenusa BC, ou Azinho, já vou falar das letrinhas minúsculas que a gente usa aqui. Eu divido em dois segmentos. Esses dois segmentos não necessariamente têm a mesma medida, eles podem até ter em casos específicos, mas não necessariamente eles têm. A maioria das vezes eles têm tamanhos distintos, ok? Bom, esses carinhas aqui, ó, e essa altura é mais familiar, esses carinhas são novidade pra gente. A gente até calculou a medida de um desses, eu vou até querer mostrar aqui pra vocês, talvez vocês lembrem.
que a gente, depois de um monte de parte teórica que a gente vai ver aqui, eu chego no exemplo que a gente já viu, ó. Aquele do 6,8, 6,4, YX, a gente viu na aula anterior. Tá? Então aqui, ó, aquele segmento, o outro segmento aqui que eu chamei de MN e altura, tá? É a mesma figura, ó, só que agora a gente tem valores e variáveis diferentes em vez de M, N, H, X, Y, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Muito bem. Esse carinha aqui, ele é chamado de projeção, tá? Do cateto C, do cateto AB, aqui Czinho, ó. Eu dei, então, até voltando um pouquinho, ó, o BC eu chamei de Azinho, o AC eu chamei de Bzinho, tá vendo? Eles estão opostos, ó. E o AB de Czinho. É comum a gente apresentar os catetos da hipotenusa por letras minúsculas, tá? E aqui também. São as letras mais comuns, inclusive, A, B e C, M, N, H. A maioria dos livros e apostilas trará isso para vocês, tá? Essas letras podem variar, mas o comum são essas aqui. Bom, então H, o que é H? A altura, o Hzinho ali é a altura relativa à hipotenusa. Eu já falei o que é, estou só escrevendo aqui. Esse segmento eu vou colocar em verdinho aqui, ó, o M, e esse cara aqui, ó. A gente chama de projeção do cateto AB, ou do cateto Czinho aqui. Projeção é como se fosse uma sombra, tá? Imagina que eu tivesse uma fonte de luz aqui em cima, isso é só uma maneira aqui, entre aspas, tá? Da gente entender a lógica disso. Depois na aula online, se der, eu compartilho minha tela, eu mostro outras ideias de projeção ortogonal para vocês. O nome disso é projeção ortogonal, tá? Mas por enquanto, imagina que imagina se estivesse chovendo aqui, vai, retinho aqui, ó, no mesmo sentido da altura, perpendicular ao solo. Esse pedaço aqui, ó, ia ser coberto por esse telhadinho, tá? Isso recebe o nome de projeção. Ou eu coloquei uma luz aqui perpendicular ao solo, uma fonte de luz, e aqui ia ser uma sombra. São duas maneiras de imaginar a projeção, nenhuma delas é a definição correta, tá? Só maneira da gente imaginar, tá legal? Então a gente chama aquele segmento M ali de projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. Ok? E aqui já fica agora mais fácil entender a lógica pro lado de cá, que é a mesma, aqui o vermelhinho, ó. Esse vermelhinho é a mesma ideia, só que agora ele é a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa. Então esses elementos com esses nomes aqui, os dois últimos, são novidades para a gente, tá? Então a gente vai trabalhar grosso modo nesses triângulos retângulos com esses 6 elementos aqui, não todos ao mesmo tempo, não necessariamente todos, tá? Mas cada hora eu vou ter um, vou precisar descobrir o outro, tá? O teorema de Pitágoras, que a gente vai chegar lá, ele trabalha só com os catetos e a hipotenusa, ele não mexe com isso aqui especificamente, tá? Pode até, dá para usar, mas não é o foco principal, a gente tem umas formulinhas para mexer com esses caras. Muito bem. Aí a gente entra especificamente no assunto que é relações métricas no triângulo retângulo, que eu vou medir comprimentos, tá? Altura, etc e tal. A primeira delas é muito óbvia. Se eu somar o M', que é a projeção desse cateto, com o N', que é a projeção desse cateto, a hora que eu somo os dois, eu tenho a hipotenusa do triângulo ABC, ó. Isso, então aqui é 5, aqui é 6, aqui é 11, tá? Eu não precisava nem falar, mas eu destaquei ali, tá? A gente já viu isso na aula anterior, isso que eu escrevi aqui, ó. Em qualquer triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa, divide o triângulo em dois outros triângulos, aqui o ABH e o AHC, também retângulos por conta da altura, semelhantes ao triângulo dado e semelhantes entre si. A gente já viu isso quando eu resolvi aquele problema chato da última aula, que eu separei os triângulos, teve que colocar ângulos coloridinhos para a gente ter certeza que eram semelhantes. Eu já estava fazendo aquele problema visando esse ponto aqui. Tá legal? Então, toda vez que eu tenho um triângulo retângulo e traço a altura relativa à hipotenusa, põe a hipotenusa no meu chão aqui, entre aspas, e traço a altura, eu divido esse triângulo retângulo grandão em dois triângulos retângulos pequenininhos e os três são semelhantes entre si, tá?
o ABC, o ABH e o AHC. Tudo semelhante, só estão em posições diferentes. Muito bem, eu fiz de novo aquilo que eu havia feito da outra vez. Olha, eu peguei o triângulo, não pus altura, ele está aqui, ó, lá, Czinho, Bzinho, Azinho, ó, esse cara aqui, ó. E eu dividi, ó, eu separei, ó. Olha lá, ó. Tá ele aqui, que é o ABH, ó, tá ali, eu chamei de triângulo 1, triângulo 2 e o triângulo 3, o AHC. O que a gente vai aprender agora são umas fórmulas, estou só mostrando de onde elas vêm. A gente vai usar pronto, não precisa fazer isso aqui toda hora, pelo contrário, o objetivo é não fazer, senão perde muito tempo, tá? Eu acabei de falar ali, a gente viu isso na aula anterior, que esses triângulos são semelhantes, eu já mostrei para vocês na aula anterior. Fiz aquele esqueminha aqui, dá para fazer de novo, ó. Esse vermelhinho é o mesmo, que são ângulos comuns. Se eu tenho vermelhinho e eu tenho 90, se eu tenho dois ângulos congruentes, correspondentes congruentes entre esses dois aqui, automaticamente o terceiro também tem que ser. Aquela velha história, né? Se aqui for 60, aqui for 90, ali tem que ser 30. Então não tem como. Aconteceu isso no de cima, aconteceu isso no de baixo, tá? Esses são comuns, 90, então o terceiro obrigatoriamente vai ter que ter a mesma medida. Aqui também é a mesma coisa. 90, se aqui me diz 30, automaticamente aqui tem que ser 60. Mas a gente fez isso já na aula anterior, já para ganhar tempo aqui, para verificar que eles são semelhantes entre si. Através dessa semelhança, lá na outra aula, a gente utilizou a separação, montou as proporções. Aqui nós vamos elaborar algumas formulinhas, tá? Dá para formular mais do que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou fazendo o que a gente precisa. Não precisa, dá para ficar aqui, ó, brincando com isso, não tem bom. Comparo o T1 com o T2, comparo o T1 com o T3, comparo o T1 com o T2, o T2 com o T3. Ou seja, eu tenho aqui um monte de combinações entre esses três triângulos aqui. E eu posso ficar montando formulinha para calcular o A, o B, o C, o M, o N e o H. Eu vou montar o que é essencial, tá bom? Então, por que não fez a outra? Porque não precisa, seria redundante. Eu estaria montando uma outra forma para calcular a mesma coisa, o que eu já tenho, tá? Não significa que são proibidas, tá? Se quiser separar e montar, faça do jeito que você achar melhor, sem problema. O que você vai encontrar em livros e apostilas, o que eu vou colocar aqui. Então, a gente tem algumas relações. A última delas a gente vai desembocar lá no Teorema de Pitágoras, tá legal? Essas duas primeiras que eu vou falar aqui, no fim das contas, é uma só. Determinados livros, você vai encontrar isso como um pacote só de informações, tá? Por quê? Porque elas vão se repetir, só vão montar em lados invertidos. Uma vai ser para mexer com esse carinha, a outra com aquele de lá. Com o cateto de cá, com o cateto de lá. Então, olha lá. Analisando o triângulo 1 e o triângulo 2, que são semelhantes, eu posso montar... Gente, repetindo. Eu estou pegando aquilo que é o essencial. Ah, mas por que não pode fazer outra coisa? Pode, de repente, montar em uma outra sequência. Eu estou pegando na sequência que a gente utiliza, a mais comum, ou as mais comuns, tá? Então, olha lá, comparando o triângulo 1 com o triângulo 2, que são semelhantes, eu vou começar aqui, ó, a hipotenusa do triângulo 1 está para a hipotenusa do triângulo 2, tá? Então, vai ser o quê? A está para C, tá legal? A está para C, assim como esse cateto que está entre o vermelhinho 90, quem que está na mesma situação no triângulo 2 entre o vermelhinho e o 90? O M. Então, repetindo, hipotenusa do maior e hipotenusa do menor, lado ou cateto que está entre a marcação vermelhinho e 90, o cateto que está entre o vermelhinho e 90. Quando eu multiplico isso aqui em cruz, eu obtenho a primeira formulinha nossa, que é C vezes C, C quadrado, igual a vezes M. Ela é mais conhecida como o seguinte. Deixa eu voltar aqui na folhinha. Aqui, ó. É a melhor maneira de memorizar essas fórmulas. Cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Ou a hipotenusa vezes a sua projeção. Olha lá. Cadê aqui a folhinha? Opa! Aqui. Deixar ele aqui visível, fica fácil, ó. Cateto ao quadrado, a sua projeção vezes a hipotenusa. Então guardem isso, é a melhor maneira de memorizar a fórmula. Cateto ao quadrado, sua projeção vezes a hipotenusa, tá? Essa é a primeira relação. Eu vou ter essa relação ocorrendo também para o B. Deixa eu deixar essa folha separada, porque a gente vai precisar dela daqui a pouco. Agora,
comparando aqui o triângulo 1 com o triângulo 3, não sei se a folha, vou tentar deixar de uma maneira que pegue aí para vocês. Ó. É mais ou menos a mesma coisa. Olha, agora é 1 com 3. Hipotenusa do triângulo 1 está para a hipotenusa do triângulo 3, então A para B. Cateto entre o verdinho 90 do triângulo 1, cateto entre o verdinho 90 do triângulo 3, B para N. Vou fazer isso toda hora? Nada, vou usar a formulinha pronta. Multipliquei em cruz, B vezes B, B quadrado, A vezes N. É a mesma fórmula que eu acabei de falar, só que do outro lado. Ó, a gente tinha visto. Cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Do lado de lá a mesma coisa. Cateto ao quadrado, olha ali, ó. Cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. É a mesma relação. Eu separei como duas, mas é a mesma, tá? Dependendo do livro, vai estar. O nosso traz separado. Como duas formulinhas, mas ele agrupa aí como se fosse uma coisa só, tá? Tem uns que separam, tem uns que trazem tudo num pacotão mesmo, só nem separa muita coisa, tá? Mas aí vem o que a gente precisa guardar. Em qualquer triângulo ou retângulo, o quadrado da medida de um cateto, não importa qual, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Faltou um ponto final. Olhando assim, lendo assim, talvez fique mais difícil de memorizar. Então, informalmente, cateto ao quadrado, sua projeção vezes hipotenusa. Acabou, tá? Tanto para o lado de cá quanto para o lado de cá. Ó. Esses elementos ou esses elementos, tá? Essas duas relações me permitem calcular os catetos, dependendo da hipotenusa e da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Muito bem. A terceira relação, da maneira como eu coloquei aqui, e a quarta são relações que permitem que a gente calcule justamente a altura relativa à hipotenusa, cada uma de uma maneira, tá? Então aqui eu falei o seguinte, agora eu estou comparando o triângulo 2 com o triângulo 3, ok? Esses dois carinhas aqui. Então, para mexer com a altura é o H. Então eu vou pegar o seguinte, ó, o cateto do triângulo 2, que é entre o verdinho 90, H, entre o verdinho e 90. Quem está entre o verdinho e 90 no outro triângulo? O N. Ok? Cateto, que está entre o vermelhinho e 90. Quem que está na mesma situação no triângulo 3? O H, entre o vermelhinho e 90. Tá? Então, cateto entre o verdinho e 90 para o cateto entre o verdinho e 90. Cateto entre o vermelhinho e 90 para o cateto entre o vermelhinho e 90. Quando eu multiplico isso aqui em cruz, eu tenho H vezes H, H ao quadrado, M vezes N. Da maneira mais informal possível para a gente tentar guardar essa formulinha. Altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. Então, altura ao quadrado, uma projeção vezes a outra. Tá? Aí aqui vem bonitinho, ó. Em qualquer triângulo ou retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas dos segmentos que essa altura determina sobre a hipotenusa, que quando eu traço a altura eu determino dois segmentos, o M e o N, que são as projeções dos dois catetos sobre a hipotenusa. Mas é longo guardar assim, então guarda o seguinte: altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual a projeção vezes a outra. Acabou, a melhor maneira de memorizar. Então essa aqui permite eu trabalhar com a altura dependendo apenas das projeções. Eu não preciso saber quanto medem catetos e hipotenusa necessariamente, tá? Bom, então a quarta relação é uma outra maneira de a gente calcular a altura relativa à hipotenusa, mas agora não vou depender das projeções, como a gente viu na terceira relação. Vou depender de catetos e hipotenusa, ok? Como que vai ficar? Então, comparando o triângulo 1 com o triângulo 2, vamos olhar aqui, ó, as figuras separadas. Eu tenho hipotenusa do triângulo 1, que é o Azinho. Hipotenusa do triângulo 2, que é o Czinho. Ok? Cateto, que está entre o verdinho e o 90. É o B. Quem está na mesma situação entre o verdinho e o 90 aqui? O H. Tá? Quando eu multiplico isso aqui em cruz, eu chego na seguinte fórmula.
hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa igual a um cateto vezes o outro. Essa é a maneira mais informal de, por assim dizer, recitar a formulinha, tá? Deixa eu voltar a figura completinha para a gente ver. Aqui, ó. Hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa igual a um cateto vezes o outro. A gente usa até bastante essa formulinha, porque depois de Pitágoras, talvez a que a gente mais utiliza, porque vira e mexe eu preciso dessa altura aqui, tá? Olha lá, em qualquer triângulo retângulo, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa, tá? Essa aqui então é a quarta relação, a gente vai treinar essas formulinhas com exemplos, daqui a pouco vai ficar tudo mais claro para vocês, ok? E por último, aqui a gente vai provar algebricamente como eu chego no Teorema de Pitágoras. Tem, nossa, trocentas formas de provar a mesma coisa. Depois também eu vou colocar lá colocar não, na verdade já está, né, nesse roteiro aí, um videozinho, uma experiência que dá pra gente notar bem o que eu vou falar daqui a pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Bom, gente, o teorema recebe esse nome de Pitágoras porque Pitágoras, por volta ali de 550 antes de Cristo, junto com seus discípulos, por assim dizer, os pitagóricos, provavelmente ele que organizou bonitinho, ou algum discípulo, a associação deles, por assim dizer, o sindicato deles, por assim dizer, organizou as informações que era o que os gregos estavam fazendo com o conhecimento, então, já há muito tempo, né? Botando ordem, não era mais aquela coisa bagunçada, mas isso não significa que só eles faziam isso, tá? Há relatos da utilização do triângulo retângulo, que ele já conhecia essa relação que entrou para a história como teorema de Pitágoras, né? Os egípcios utilizando isso aqui, tá? A ideia do triângulo retângulo, chineses, os babilônicos, desculpe, tá? Lá em 1800 a.C. já utilizando e já tendo conhecimento dessa relação, muito antes, mais de 1000 anos antes de quando viveu Pitágoras. Então, é que nem eu falei para vocês da fórmula de Bhaskara. De Bhaskara pode ter vindo como uma retradução, muito provavelmente como uma homenagem, porque ele mexia muito com o assunto, mas não é que o cara sentou lá e ele criou. Aqui ele pode ter organizado, tá, a informação, e aí recebeu o nome dele. Ele era muito famoso lá na Grécia, a época em que viveu, e ficou famoso para a história, porque esse teorema que a gente vai ver certamente é o mais famoso da história, tá? Todo mundo já ouviu falar em algum momento, mas não necessariamente o cara sentou lá falando, agora eu vou criar um teorema do nada. Não, a relação já existia, mais gente percebeu, ele organizou e divulgou, tá? E propaganda é a alma do negócio. Como ele organizou e divulgou, acabou ficando como se fosse uma obra única, exclusiva dele, mas isso não é verdade, tá? Bom, quando eu pego aquelas duas formulinhas que a gente viu agora há pouco, as duas relações, e somo como se fosse um sistema aqui, ó, eu vou somar. Então, B2 mais C2 do lado de cá e do lado de lá, AN mais AM, ok? Aqui não dá pra gente fazer nada, mas aqui eu consigo colocar o A em evidência. Vocês já fizeram bastante isso ano passado. Sobra N mais M. Quem que é N mais M? Lá no comecinho eu falei pra vocês que era uma relação, por assim dizer, que eu não precisava nem falar, né? Se eu somar essa projeção com essa, eu obtenho o cateto. Perdão, a hipotenusa, tá? Ah, mas aqui é 3, aqui é 4, então é 7, isso é óbvio, não tem necessidade de colocar isso como uma fórmula, tá? Mas o que eu sei é que quando eu somo as duas projeções ali sobre a hipotenusa, eu tenho a hipotenusa toda, então isso aqui nada mais é do que A. E aí eu chego aqui, A vezes A, ó, que aqui é vezes. A vezes A é A ao quadrado, ok? Então essa é uma maneira de provar algebricamente o teorema de Pitágoras. Medida da hipotenusa ao quadrado, isso olhando lá no triângulo original, ó, medida da hipotenusa ao quadrado é igual medida do cateto ao quadrado mais medida do cateto, opa, não coloquei o doisinho aqui, ao quadrado, tá? E aí vem aqui a oração do teorema de Pitágoras, aqui, que todo mundo em algum momento na vida já recitou ou vai recitar, porque a gente usa muito. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Essa ordem não importa, assim ou aqui, tanto faz pra gente, tá legal? Bom, agora a gente vai
pregar fogo aqui um monte de exemplos. Tem muita variação de exercícios envolvendo essas relações métricas, tá? Eu posso fazer aqui, ficar 5 aulas fazendo e ainda assim vai aparecer exercícios que pode ser, não tenha sido visto aqui, pode ser difícil, pode ser fácil, então é questão de prática, tá bom? Isso aqui é para a gente já treinar um pouquinho de cada coisa. Então, por exemplo, se eu tentasse usar aquelas formulinhas que a gente acabou de ver, do jeito que está aqui, vamos ver o que dá para a gente fazer. Eu não consigo determinar a hipotenusa porque eu não sei, né, de cara aqui, só olhando aqui, ó, as projeções, porque eu não sei o valor de y para somar e determinar a hipotenusa toda, do b até o c. Tá? Isso é um problema no primeiro momento. A altura também, se eu for usar altura ao quadrado, uma projeção vezes a outra, também vou ter duas letras. Se eu for usar cateto ao quadrado é a sua projeção vezes hipotenusa, também não tem hipotenusa. Só que, se eu olhar o triângulo ABC grandão, então vamos colocar aqui, ó. Mas tem que falhar agora, caneta? No triângulo ABC, eu tenho isso aqui que é minha hipotenusa, eu até vou chamar de Azinho para ficar familiar pra gente, que eu não sei quanto mede, mas eu tenho os dois catetos, então posso aplicar o teorema de Pitágoras. Como que eu faço isso? A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Seria isso aqui, ó. Hipotenusa, medida da hipotenusa ao quadrado, medida do cateto ao quadrado, mais medida do outro cateto ao quadrado. 36 mais 64 dá 100. Como eu estou trabalhando com medida de comprimento, não precisa colocar menos 10 aqui, é só 10. Tá, mas o que adianta? Adianta porque agora, sabendo o valor do BC, a medida da hipotenusa aqui, se eu tirar o 6,4 eu já descubro y. Então quando eu faço aqui, ó, y igual a 10, que é tudo, menos o 6,4, eu já obtenho o valor de y, que vai ser 3,6. Ok? O que? Centímetros. Então já matei ali um valor desconhecido. E o outro, que é a altura, eu tenho agora dois caminhos. Posso tanto usar aquela formulinha, altura relativa à hipotenusa ao quadrado, igual uma projeção vezes a outra, mas eu não recomendo, que eu vou ter um cálculo com decimal, é melhor evitar, mas poderia. E a outra formulinha é a altura relativa à hipotenusa vezes a medida da hipotenusa, que eu já sei, igual a um cateto vezes o outro. Essa é a ideal. Então, altura vezes a medida da hipotenusa igual um cateto vezes o outro. Então 10x igual a 48, x igual a 4,8. E aí descobri os dois valores desconhecidos. É muito interessante vocês pegarem a aula anterior, pode dar uma olhada no vídeo aí de novo, e procurar esse mesmo exercício. Vocês vão ver que quando eu desmontei os triângulos e fiz na raça, por assim dizer, sem usar a formulinha, eu cheguei aqui, ó. Só que demorou muito mais, porque eu tive que separar, desenhar 3 figuras e tal. Aqui, usando a formulinha, papá. Não significa que aquilo é proibido. É que aquilo consome muito tempo, como vocês já viram, né? Muito bem. Aqui mais um para a gente treinar essas formulinhas. Eu quero saber o perímetro de cada triângulo. Ou seja, eu vou precisar descobrir tudo o que está faltando aqui, para daí somar e determinar o perímetro, ok? Então, como que eu posso começar bem aqui o meu exercício? Do jeito que está aqui, eu, por exemplo, consigo calcular a hipotenusa, mas como professor agora eu não tenho esse cateto. Não, mas eu tenho aquela formulinha, ó. Cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Então vamos colocar o seguinte aqui, ó. Não pode ser de pretinho mesmo. Cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. 36 igual a 4a. 4 vezes qual número que dá 36? O a tem que medir 9. Agora que eu sei que o a é 9, melhorou já um pouquinho para mim, porque daí eu consigo descobrir o valor do m. Quanto que vai ser m? M é igual a 9, a gente acabou de fazer isso, menos o 4. Então m tem que ser 5. Descobri mais um. Agora que eu tenho esses dois carinhas, se eu quiser eu consigo descobrir a altura. Ou consigo também descobrir esse cara. Agora começa assim a expandir as minhas opções. Ó. Eu posso aplicar Pitágoras no triângulo grandão. Eu poderia também, se quisesse,
Aplicar Pitágoras aqui, ó, no triângulo pequenininho, ó, o 6 é a hipotenusa do pequenininho, ó, o ângulo reto tá aqui, ó, é um outro caminho. Vocês sempre podem caçar o triângulo retângulo e aplicar Pitágoras quando possível, não tem problema não, ó. Tá aqui, ó, hipotenusa, cateto e cateto, eu poderia. Tá, mas como o objetivo aqui é treinar as formulinhas, eu não vou fazer por esse caminho. Tá legal? Bom, muito bem. Eu vou usar a formulinha do h ao quadrado, né, altura relativa à hipotenusa ao quadrado, uma projeção vezes a outra para a gente treinar. Então seria o seguinte, ó, altura relativa à hipotenusa ao quadrado igual uma projeção vezes a outra. Aqui eu vou dar uma manha para vocês que é comum aparecer para a gente. Ah, professor, por que o senhor não fez 4 vezes 5, 20? Porque eu sei que o 4 tem raiz quadrada exata. Então, em vez de eu fazer, de fazer 4 vezes 5, 20, fatorar o 20, tirar alguma coisa de dentro do radical, eu já faço isso automaticamente aqui, ó. Quanto que é a raiz de 4? 2. Então, eu já tenho 2 fora do meu radical. Então, H vai ser 2 raiz de 5. Gente, o que mais acontece a partir de agora é dar raiz, assim, tá? Dar número irracional, sem problema. Você vai falar, ah, errei, não errou, não. Por último, falta a gente calcular o valor do B, tá? Para fugir um pouquinho de Pitágoras também, vou usar a fórmula dele, ó. Cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Pra gente treinar mesmo, praticar as formulinhas. Cateto ao quadrado, sua projeção vezes hipotenusa. Aqui acontece de novo o que eu acabei de falar. Ó. Opa, eu sei que 9 tem raiz exata. Ah, pois H é B. Eu sei que 9 tem... Eita! Eu sei que 9 tem raiz exata, que é 3, então fica 3 raiz de 5. Agora, finalmente, ele quer os perímetros. Então, vamos pôr aqui, perímetro do A... Cadê aqui? A, B, C, que é esse triângulo aqui. Então, eu tenho 9 mais 6 mais 3 raiz de 5. E ele informa para a gente raiz de 5 é 2,2. Então, 9 mais 6 mais 3 vezes 2,2 vai dar 15, né? Aqui. Mais 6,6, 21,6. Então essa aqui é a nossa primeira resposta. Depois, o perímetro do triângulo HB. Quem que eu tenho? 4, 6, mais o H que é 2 raiz de 5. Então 4 mais 6 mais 2 vezes 2,2. 10 mais 4,4 dá 14,4. E por último, o perímetro do AHC, que vai ser o B. Não vamos pegar os números inteiros primeiro aqui, né? 5, aliás, não, vou ter só um número inteiro, não tem problema. Mais 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 5. Eu teria 5 mais, aqui dá para juntar, o 2 raiz de 5 com 3 raiz de 5. 5 raiz de 5. 5 raiz de 5 é 5 vezes 2,2. Então aqui eu vou ter 5. E 5 vezes 2,2 dá 10, vai dar 11. Então 16. Ok? Então tem os 3 perímetros de acordo com o que foi pedido no exercício, beleza? Em um triângulo retângulo, um cateto mede 10 e a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede 5. O que ele está falando para a gente é mais ou menos o seguinte. Vamos fazer um rascunho rapidinho aqui, não importa, não precisa ficar a coisa mais linda, é um guia, tá? Então aqui está o nosso ângulo reto, aqui tem a nossa altura relativa à hipotenusa. Em um triângulo retângulo, um cateto mede 10 e a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede 5. Aí ele quer todo mundo aqui. Primeiro ele quer a medida da hipotenusa. Vou chamar de A. Do outro cateto eu vou chamar de B. E da altura relativa à hipotenusa eu vou chamar de H. Ok?
Então, para calcular a hipotenusa, aquela formulinha. Cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, eu vou ter aqui 100 igual a 5A. O A vai ser 20. Aqui as medidas estão em centímetros. No B, medida do outro cateto. Agora que eu tenho esse cateto e a hipotenusa, eu poderia aplicar Pitágoras para descobrir o outro cateto. Então, como é que vai ficar isso aqui? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, aqui eu vou ter B2 igual a 400 menos 100. B2 igual a 300. Aqui também tem uma manha que eu gosto de ir passando para vocês. Olha que legal. Em vez de eu pegar 300, fatorar, tirar a cara do radical, não. Ó, eu penso que 300 é isso. Ó. E por que eu fiz isso? Porque no 100 é um número fácil de saber que tem raiz exata. Tá? É uma maneira de agilizar o cálculo. Isso aqui vai dar 10 raiz de 3 centímetros. Ah, professor, não gostei, prefiro fatorar o 300. Sem problema, isso aqui é só uma manha para quem quiser usar. Depois a altura relativa à hipotenusa, agora eu posso usar aquela formulinha que tem altura, hipotenusa, cateto e cateto. Como que ficaria isso então? Altura vezes a hipotenusa igual a um cateto vezes o outro. Seria essa aqui, ó. A altura eu não sei quanto vale, a hipotenusa vale, 20. E corretivo, faz isso comigo. Esse carinha aqui, o Bzinho é 10 raiz de 3 e esse carinha aqui é 10. Então, olha lá, altura relativa à hipotenusa vezes a hipotenusa igual a um cateto vezes o outro. Então, aqui eu vou ter 10 vezes 10, 100 raiz de 3 dividido por 20, que vai dar 5 raiz de 3 centímetros. Calculei tudo que foi pedido. Eu já estou elaborando esse exercício para aparecer um pouco alguns da lista, tá? No comecinho da lista, quando for o momento, tá? Já tem isso bonitinho lá. Na situação do esquema da figura, deseja-se construir uma estrada que liga a cidade A à estrada BC. Então, eu vou construir uma nova estrada aqui, com o menor comprimento possível. O detalhe está aqui, ó. Aí a gente fica louco, porque ele fecha aqui o triângulo retângulo, a gente acha que essa é a estrada com o menor comprimento possível, mas não é. Para ligar aqui o A até BC, ela está aqui, ó. Eu sei que o menor comprimento possível, ela sempre vai ser um segmento, assim no caso do triângulo aqui, na vida real é difícil conseguir fazer uma coisa retilínea, mas é sempre o segmento de reta, tá? E formando 90 graus para o outro lado. Isso aqui é o menor comprimento possível. Se você desenhar um triângulo retângulo e for medir aqui, você vai notar que o pretinho que eu acabei de colocar é o menor possível. Apesar de a gente ficar doido para pegar isso aqui e aplicar o teorema de Pitágoras. Não é isso. Tá legal? Bom, eu preciso saber então esse bichinho aqui. Essa aqui é a distância. No caso, ó, olhando aqui, vocês vão ver a altura relativa à hipotenusa. Ó, aqui cateto, aqui o outro cateto. Eu vou chamar aqui então de C, de cateto. Aqui a distância da cidade A, a menor possível até a estrada que já existe em BC. Agora, para usar aquela formulinha, altura vezes hipotenusa igual a um cateto vezes o outro, eu preciso desse cara aqui. Tá? Se eu não tiver esse cara, não dá para usar aquilo. Então, para chegar nesse carinha, a gente vai aplicar Pitágoras aqui. Cateto, cateto e hipotenusa. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Eu vou ter aqui 400 menos 16 ao quadrado, 256. Isso aqui vai dar a raiz de 144, que é 12. Então, aqui eu tenho 12 quilômetros. Agora fica de boa. Altura relativa à hipotenusa, que é a distância que eu quero saber, vezes a própria hipotenusa, igual um carinha vezes outro carinha, um cateto vezes o outro cateto. Se eu quiser facilitar um pouco a minha vida, eu posso fazer o seguinte, ó, eu já poderia até fazer antes, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. Poderia vir aqui de repente simplificar, por exemplo, por 4, fica 3 e 5. Melhora um pouco de repente, tá? Se você achar viável.
16 vezes 3, 48. 48 dividido por 5 dá 9,6. O que? Quilômetros. Tá legal? Então essa é a distância menor possível para ligar a cidade A até a rodovia já existente aqui, a estrada já existente BC. Tá bom? Aqui um problema bem básico do Teorema de Pitágoras, não tem nada para fazer demais a não ser aplicá-lo, tá? Cateto, que são os lados que formam um ângulo reto, e hipotenusa. Então, medida de um cateto ao quadrado mais a medida de outro cateto ao quadrado igual a medida da hipotenusa ao quadrado. Só que aqui é onde vocês costumam às vezes errar porque se esquece do oitavo ano. Bom, aqui não tem muito erro, né? Vai ficar 4x2. Agora aqui, quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Lá também, quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão já era, tá? Bom, dá para eu tirar o seguinte, ó, tem o x2 aqui, tem o x2 lá. Quando eu trocar de lado, eles vão sumir. Então eu vou ter o seguinte, 4x2 mais 6x menos 18x mais 9 menos 81. 4x2, aqui vai dar 12x, aqui 72. Ah, vou para Bhaskara já. Não, calma aí. Se der para simplificar, faça isso, melhora. Mesmo se você vai usar a fórmula resolutiva, tá? Ó, de repente você consegue até usar a soma de produto aqui, olha lá. Muito bem. Então aqui eu vou ter x menos 6 e x mais 3. Vamos ver se é verdade. Menos 6 mais 3, menos 3. Menos 6 vezes mais 3, menos 18. Então é isso mesmo. Então tem duas opções para o valor de x. Só que esse cara aqui não tem nexo, ó, porque aí menos 3 mais 3 vai medir 0 isso aqui. Ali vai medir menos 6. Não tem o menor sentido. Então esse cara pra gente não convém. Tá? Então essa aqui é a medida. Ok? E ele só queria o valor de x, o exercício já era. Outro tipo de problema muito comum aqui. Envolve trapézio, ou losango, ou retângulo, paralelogramo. E do nada vai surgir triângulo. Vocês já vão ter que começar a se acostumar com isso. Às vezes a gente está mexendo com circunferência e vai surgir triângulo, retângulo lá no meio. Tá? Vai ter um momento em que isso vai acontecer. Calcule a medida do perímetro e da área do trapézio retângulo da figura dada. Faltou um ponto final aqui. Bom, área eu preciso da base maior mais base menor que eu não tenho, então vou chamar aqui de Bzinho, não tem esse cara. Vezes a altura dividido por 2. E por tabela, a hora que eu descobrir esse cara aqui, estou em casa porque é só somar tudo que eu tenho perímetro. Agora, como que eu vou chegar lá? Olha a mãe, olha como o triângulo retângulo vai começar a fazer diferença na nossa vida. Quando eu fecho aqui, ó, a partir daquele vértice, olha quem que eu formo aqui, ó. Eu ligo aquele vértice até a base perpendicularmente, aí eu vou formar um retângulo e um triângulo retângulo, que é o que me interessa. Tá? Muito bem. Colocado isso, o que mais eu tenho dele? Ó, aqui é hipotenusa. Aqui também eu tenho, é o 24, ó, é a mesma medida. E esse cara aqui, que é um catetinho, eu não tenho, vou chamar de x. Então, a hora que eu descobri, se eu chegar para vocês e falar, olha, aqui mede 3, o que você vai fazer? Ah, 3 para chegar no 13, 10. Descobriu a base menor. Ah, aqui mede 8, 8 para chegar no 13, 5. Descobriu a base menor. Então, uma vez que eu calcular, né, esse valor de x, eu consigo obter o que me interessa, que é a base menor. Então, vamos chamar aqui de E. Então, vamos colocar assim, ó, no triângulo ECB, o que eu tenho aqui? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. 625, que é 24 ao quadrado, 576. Aqui vai dar 49, a raiz de 49 é 7. Então, esse cara aqui mede 7, ó. Se aqui mede 7, para chegar no 13 aqui tem que ser 6. Logo, a minha base menor mede 6. Pronto, está em casa. Perímetro de ABCD é 24. Opa, peraí, deixa eu organizar melhor aqui. Peraí. Então, o perímetro é 24 mais 13 mais 25 mais 6.
Bom, 24 mais 25, 49. 49 com 6, 55. 55 com 13, 68. Aqui ele não deu nenhuma unidade, então o perímetro fica só 68. Depois, área. Também de ABCD. Então a área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok? Aqui eu posso simplificar. Essa fórmula da área vocês já viram lá no sexto ano com a professora Aldrin, e a gente vai retomar esse ano, então fiquem tranquilos. Eu estou colocando já para a gente ir acostumando, tá? Para relembrando devagarzinho. 13 com 6 dá 19. Então 19 vezes 10, 190. 190 mais 38, 228. Também não deu aqui pra gente nenhuma unidade de medida. Mais um problema meio comum de aparecer, o pessoal se enrola um pouquinho. O pessoal às vezes quer aplicar Pitágoras aqui, ó. Aqui não forma ângulo reto, esquece. Teorema de Pitágoras só onde eu tiver triângulo retângulo, tá? Então eu posso aplicar no grandão ou nesse pequenininho. Como ele não traz nome nenhum, de repente é legal a gente dar apelido para os caras aqui, ó. Tá? Então, para calcular os valores desconhecidos, bom, um eu já consigo aqui, que nem pediu ainda por uma incógnita, né? Mas eu consigo saber. 8 para chegar no 12, 4. Agora vamos analisar. Se eu descobrir o x, aplicando Pitágoras no pequenininho, eu descubro o y. Agora, como é que eu vou descobrir o x? Da seguinte maneira. No triângulo ABC. O triângulo ABC está aqui, ó. Cateto é 12, cateto é x, hipotenusa é 13. Então, x quadrado mais 12 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. 169 menos 144, que dá 25. Então, o x vai ser 5, o valor dele, tá? Aí agora eu vou no triângulo menorzinho, que é o ABD. Quem que eu tenho aqui no ABD? Um cateto que é 4, um outro cateto que eu sei que é 5, acabei de calcular, e a hipotenusa que é y. Aqui já é legal de repente inverter a fórmula, porque o y está desconhecido, né, o valor que eu não sei ainda, e ele é justamente a hipotenusa. Você pode inverter à vontade, para não ter que trocar de lado, multiplicar por menos 1, se você achar isso incômodo, pode fazer isso. A hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 25 mais 16. Nossa, vai dar raiz de 41, normal. Não tem como fatorar, 41 número primo, acabou. É essa aqui a resposta, esse aqui é o valor do y. Tá bom? E acabou. Quase acabando, gente. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 5. Calcule a medida dos catetos, sabendo que o triângulo retângulo tem 6 centímetros quadrados de área. Esse problema aqui, ele serve para nos ajudar a fazer problemas da lista, tá? Que a gente vai desembocar em sistemas de equações. Então, imagina que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu não sei quanto mede nenhum cateto. Como eu não sei quanto mede nenhum cateto, eu vou chamar de B e de C. Poderia chamar de X e de Y também. E a hipotenusa é 5. Ok? E eu sei que a área dele... Como que eu vou montar a equação com isso aqui? Bom, é o teorema de Pitágoras. Uma equação é o teorema de Pitágoras, que é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual hipotenusa ao quadrado. Mas só isso aqui não resolve o meu problema, tem duas incógnitas. A outra vem da área. Como que é a área de um triângulo? Base vezes altura. Como é que eu sei que os catetos podem ser base e altura? Porque eles formam 90 graus. Então, se isso aqui, porque aqui a hipotenusa estaria como base, depende da posição, eu tinha falado isso lá no começo da aula. Aqui, no caso, quem está colocado como base para mim é um cateto. Como o outro cateto automaticamente tem que formar 90 graus, ele passa a ser considerado altura. Eu poderia pensar assim também, ó, base e altura, não importa. Então, para calcular a área de um triângulo retângulo, eu posso pensar que é um cateto vezes o outro, e aí eu lembrar no detalhe, como é que é a área do triângulo mesmo? Base vezes altura dividido por 2. Então, seria um cateto vezes o outro dividido por 2. Então, eu teria o seguinte aqui.
cateto vezes o outro, dividido por 2, resultou em 6. Então parece, no primeiro momento, que eu não tinha informação, né, suficiente para montar. Só que daí eu lembro do teorema de Pitágoras e da fórmula da área e passo a ter um sistema. Quando eu multiplico isso aqui em cruz, eu chego no seguinte, ó, b² mais c² igual a 25, bc igual a 12. Ok? Agora, método da substituição, mais fácil aqui, vou isolar o b. Então fica 12 sobre c. E vou trocar isso na equação 1, tá? Isolei na 2, vou trocar na 1. Vocês fizeram sistemas muito piores do que esse aí na última lista, não é? Então aqui tranquilo, ó. No lugar do b, abro parênteses, coloco 12 sobre c. 12 ao quadrado, 144 C2, mais C2 igual a 25. Vamos pegar uma nova folha aqui. Aí eu vou ter, tirando MMC, C2 por C2 dá 1, vezes 144, 144. C2 por 1, C2, vezes C2, C4. C2 por 1, C2, vezes 25, 25C2. Aí aqui eu tenho, na verdade, uma equação biquadrada. Vocês podem colocar em Bhaskara, na forma resolutiva. Eu vou fazer por soma produto para a gente ganhar tempo. Então eu tenho C2, lembra que aqui é C4, agora soma produto eu uso C2. Para dar 25 e produto 144 seriam esses valores aqui, ó. Mas é difícil realmente pensar nisso quando vocês não estão acostumados a mexer com esses valores ainda. E aí o ideal é colocar lá na fórmula resolutiva, tá? Aí eu tenho C2 igual a 9, C2, o C me daria menos 3 ou 3. Só que esse cara não convém, né? O negativo, tá? E o lado de cá, C2 igual a 16, C igual a menos 4 ou C igual a 4. Mas esse também aqui não me convém. Então eu sei que o cateto C pode medir 3 ou 4. Mas como que ele pode ter dois valores? Já vamos chegar lá. E agora finalmente calculando os valores de B, que é o outro cateto. Onde que eu vou? Aqui, ó, B igual a 12 sobre C. Então, para C igual a 3, B igual a 12 sobre C. B igual a 12 sobre 3, B igual a 4. Para C igual a 4, B igual a 12 sobre C. B igual a 12 sobre 4, B igual a 3. O que significa esses dois valores? É o seguinte, se um cateto, aqui é melhor até para ver, for 3, o outro tem que ser 4. Se um cateto for 4, o outro tem que ser 3. É idiota, mas é isso que acontece. É esquisito, né? É meio idiota, mas ué, se um é 3, o outro é 4, então o outro é 4, o primeiro vai ser 3. É isso mesmo, tá? Ou eu vou ter catetos medindo 3 e 4, ou de repente, sei lá, estou pensando assim, 4 e 3, não importa, tá? O que importa é que é o seguinte, os catetos, ó, a minha resposta, quanto medem os catetos? Os catetos medem 3 centímetros e 4 centímetros, é isso aqui que importa pra gente, tá? A ordem não é importante, tá legal? E não se esqueça de desconsiderar os negativos, tá? E finalmente, o último problema, que eu também vou precisar de mais uma folha, porque ele não vai caber aqui. Então, olha lá. A figura a seguir mostra uma parte de um terreno que foi dividido em 3 regiões triangulares, o ABC, o ACD e o ADE. O segmento AE está inacessível. Porém, com essas informações apresentadas, é possível calcular a medida desse segmento, que eu vou chamar aqui de X. Tá? Como que eu vou chegar lá? E qual é essa medida em metros? E mais um detalhe, as medidas aqui estão em decâmetros. Então vamos fazer o cálculo todo do jeito daqui mesmo e no final a gente muda, tá? Passa para metro. Como que eu vou chegar lá? Eu vou ter que fazer tipo uma escadinha, ó. Vou aplicar Pitágoras aqui, vou descobrir esse cara aqui, que eu vou chamar de Y.
Depois que eu descobrir o valor de y, eu vou aplicar Pitágoras aqui, ó. Aí vou descobrir esse cara z. Aí vou aplicar Pitágoras de novo aqui e vou descobrir o x. São 3 carinhas em sequência até a gente chegar lá onde a gente quer. Aqui esse é para finalizar, para treinar tudo que tem direito a respeito do Teorema de Pitágoras, assim, praticar a sequencinha bonitinho para ninguém errar mais, tá? Então vamos colocar o seguinte, ó, no triângulo ABC. O que eu tenho no triângulo ABC? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Aí aqui tem uma manha para a gente chegar lá. 36 mais 16 vai dar 52. Nós vamos parar aqui, vocês vão ver por quê. No triângulo ACD, do jeito que está apresentado aqui para a gente, seria o que? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, z quadrado igual 3 quadrado, que é um cateto, mais y ao quadrado, que é outro cateto. Não precisei calcular até o final, porque o que vai me interessar ali é o valor do y ao quadrado. Ó. Poderia, eu teria que calcular aqui, bonitinho, depois elevar ao quadrado de novo. É perda de tempo, né? Eu faço a raiz, depois volto fazendo o quadrado. É só um atalho, é uma manha, para vocês ganharem tempo. 9 mais, quanto que é y ao quadrado? 52. E quanto que dá 9 mais 52? 61. E vou usar a mesma manha de novo. No triângulo agora ADE. Quem que eu tenho? Z quadrado, que é um cateto, 2 raiz de 5 ao quadrado, que é o outro cateto, e finalmente x ao quadrado, que é a minha hipotenusa. Tá? Então eu teria isso aqui. E cuidado com esse cara ao quadrado. A gente já fez bastante isso no final do ano passado e no começo desse ano. X quadrado, aqui tem que levar o 2 ao quadrado, que é 4, o raiz de 5 ao quadrado da raiz de 25, que fica 5, e o z ao quadrado, 61. X quadrado vai dar 20, né? Mais 61, x quadrado igual a 81, então o x vai medir 3. 3 o quê? Decâmetros, mas ele não quer em decâmetros, ele quer em metros. Então, se eu estou no decâmetro e quero ir para metro, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou multiplicar por 10, ou andar com a vírgula para a direita, o que você preferir fazer. De qualquer maneira, 3 decâmetros em metros equivalem a 30 metros. Então, ali na figura, a E mede 30 metros. Ok? É o que ele pediu, ó, tá? Então assim, gente, agora vocês vão fazer tarefa do livro. Tem um monte de problemas. Com certeza vocês vão esbarrar em alguns aí que vocês vão enroscar, normal. Quando a gente fizer a correção nas aulas online, eu esclareço essas dúvidas. É questão de prática, tá? E agora está aberta uma temporada de caça ao triângulo retângulo, que vai ser muito comum a gente pegar figuras que não tem nada a ver no primeiro momento com o triângulo retângulo e a gente caçar lá para poder resolver a situação. Tá legal? Desculpa, essa aula ficou um pouquinho longa, um pouquinho cansativa, mas eram bastante informações que eu precisava passar para vocês, tá? Bem, então é isso aí. Tudo de bom, um abraço, fiquem com Deus, boa semana e até mais.